primeiramente, boa noite, né? Na verdade, eu realmente me sinto muito agraciado de estar aqui, eu nunca falei para pares, né? E a minha ideia é falar sobre reflexões sobre o ensino de filosofia, principalmente considerando o nosso contexto histórico-social e partindo do princípio, né, da negritude. Eu sou negro, periférico do Rio de Janeiro, então é deste lugar que eu quero partir para trazer esse projeto, né? O meu nome é Leandro, eu sou formado em licenciatura em filosofia pela PUC-Rio e sou docente da rede estadual do Rio de Janeiro desde 2015. Então vamos lá. O objetivo desse projeto é de aproximar a filosofia ao grupo de alunos que compõem as minhas salas de aula e, a partir do conteúdo que este estudo proporcionará, a elaboração de uma sequência didática que nos faça compreender o conhecimento de maneira mais afetiva. A ideia é fazer com que o aluno tome posse do conhecimento a partir da teorização de suas próprias narrativas. Assim, minha narrativa de hoje vem para afirmar que é possível ter um ensino de filosofia que priorize saberes plurais, a valorização da vida, mas não num sentido monológico, né, vencedor, perdedor, né, que é um conceito cunhado pelo Luiz Rufino, né, sobre o ethos ocidental em sua Pedagogia das Encruzilhadas. E sim, um pensamento um tanto nietzschiano, que nos apresentou, já no primeiro parágrafo da sua terceira extemporânea, que não há maneiras de um ser se repetir, nos fazendo compreender a singularidade da subjetividade do indivíduo, que, inegavelmente, nos leva a pensar nos problemas ontológicos que tanto afetam a nós, negros, e outros, né, os outros, até o ponto em que o próprio Nietzsche nos apresenta o seu amor fati, né? O amar ao destino, amar o que se no caso, é um grande evento de aceitação própria, né? Que ele fala em seu Esse Homo, né? E é nesse sentido que volto ao Rufino, quando ele diz que a pluralidade, a transformação, o movimento nos é dado por Exu, divindade da tradição iorubá, que simboliza a movimentação, a comunicação, o caos, né? Segundo o Muniz Sodré, é o corpo, né? Ele é o dono do corpo, como fala em Samba, o dono do corpo, logo no início, né? Então, o nosso rumo será definido pelas, primeiramente, escrevivências da autora Conceição Evaristo, e pelo encontro dos nossos ancestrais com a língua do colonizador, que após toques, né, retoques, né, transformações das culturas Banto e Urubá, entre outras culturas africanas que vieram para cá, né, transformaram a linguagem, esse português, numa outra coisa, né, num idioma próprio, né, algo que a Lélia Gonzalez vai chamar de pretuguês, né, que é apresentado pela Lélia Gonzalez em seu artigo A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, que foi publicado em 1979. Assim, teremos duas frentes importantes para elaborar maneiras de ressignificar a vivência, pensando essa ressignificação nos campos que cercam a autoimagem do aluno e relação destes alunos com o mundo. Neste sentido, penso em autoimagem de forma positiva e propositiva, né? É volição, né? É vontade, é querer. Não penso, exatamente agora, eu não penso em nada pré-existente, né? Talvez por meus estudos no primeiro mestrado, eu ainda penso nas coisas sempre em transformação, né? Então, assim, o melhor a dizer hoje seria que eu ainda não conheço nenhuma maneira pré-estabelecida, né, pré-existente, de fazer esse caminho de trabalhar a escrevivência junto com o português, né? Mas penso que, como quero trabalhar com a singularidade, não há como me trair, né, e pensar que há fórmulas para desenvolver este espírito de aceitação ou conformação, ou até mesmo divórcio com a realidade, né? Não posso negar que meu aluno tenha esses movimentos, esses rumos que possam, desde romper com a realidade, até se conformar, o que seria um caminho triste, ou mesmo se entender como um personagem principal da sua história, ou seja, o próprio herói. Portanto, acredito que o melhor meio será a aplicação dos conceitos que estou apresentando de forma lúdica.
Primeiramente, eu gostaria de dar alguns traços da materialidade, né, à minha apresentação, para a gente entender um pouquinho de onde eu estou partindo. Vamos lá. Dentre as minhas turmas, há uma média de 80% de alunos negros, né, pretos e pardos. Estamos localizados em uma região do subúrbio do Rio de Janeiro, recebendo alunos tanto da Zona Norte quanto da Zona Oeste. E devido à nossa localização, que é no meio da Zona Norte e Zona Oeste, né, é realmente no meio, a avenida ela começa na Zona Norte e termina na Zona Oeste, a gente acaba recebendo alunos dessas duas regiões. A escola fica muito próxima a um dos bairros mais negros da cidade do Rio de Janeiro, que é Madureira, que ainda se conserva muitas tradições afro-brasileiras, culturais, religiosas. E outro dado importante é que a escola é cercada por morros, né? Quando eu falo morro, eu falo apenas a questão geográfica. Só que muitos desses morros possuem favelas, né? E muitas favelas de facções contrárias, milícias e daí por diante. E esses conflitos acabam entrando na escola, né? Eles se refletem na escola com animosidade, com brigas e daí por diante. O censo de 2022, sobre o percentual da população carioca e acesso às vacinas da Covid, nos mostra dados importantes para compreender o cenário que eu estou passando. O estudo realizado pelo Observatório de Favelas revela um pouco dessa distribuição étnica da cidade do Rio de Janeiro e acesso à informação, né? Saúde também. Neste censo foi indicado que, enquanto o percentual de imunizados na zona do sul do Rio de Janeiro era de 96%, o mesmo não acontecia na zona norte e oeste, né? Tendo bairros que alcançavam apenas 78%. Agora, um dado importante: a população étnica da Zona Sul tem apenas 39% de negros, enquanto nas outras duas regiões, o percentual por bairro pode chegar a 83% de pessoas negras, né? E é neste lugar que a escola em que eu sou docente está localizada, na Zona Oeste e Norte, né, como limítrofe, né? E a gente acaba notando que o acesso à informação, o acesso à saúde são precários naquela região, né? Já é uma região isolada, né? Tanto de infraestrutura quanto de outros bens sociais. Assim, esses dados, na verdade, eles são muito poucos, né? Eu só consegui esse por conta de um observatório de favela completamente ligado para essa questão sensível à questão que eu estou trazendo para vocês. Outro dado importante é que essas regiões, elas são, de maioria, influenciada pelo neopentecostalismo, né? E que rege muito a maneira dessas pessoas verem a própria realidade. E acaba tendo também a desinformação, um movimento conservador extremamente forte, né? O que faz com que os moradores dessas regiões busquem por não entrar nessas searas de discussão sobre saúde, de tomar ou não vacina, tendo em vista a orientação que foi dada nos anos da pandemia, né, inclusive pelo nosso ex-presidente. Então, assim, historicamente também, a Zona Oeste ela é berço dos grupos de extermínio, né, que depois vieram se tornar as milícias, né? Então, é um terreno difícil, é um terreno cheio de problemas, é um terreno não bem trabalhado pelo Estado, na verdade, até muito negligenciado, né? Então, é nesse cenário que nós estamos trabalhando essas visões, né, para falar sobre escrevivência e o português. Então, vamos lá, vamos primeiro trabalhar com escrevivência de português para a gente conseguir fazer esse fio. Primeiro, podemos descrever a escrevivência como uma abordagem prático-literária que nos apresenta a junção de dois elementos essenciais para a escolarização dos nossos alunos. O primeiro, que é a prática da escrita, que é um elemento que os estudantes precisam dominar até certo grau, com as narrativas vividas desses indivíduos, como elementos de compreender a si mesmo, com a autodescoberta e as suas relações com a realidade ao seu redor, que é passo importante para compreender o nosso lugar no mundo. Nosso itinerário parte do princípio de que os alunos a serem influenciados por esta proposta são, em sua maioria, negros e negras, marginalizados, principalmente ao falar do meu ponto de partida, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Já o português conseguiu demonstrar que a vida deste lado do mundo, né, aqui no Ocidente, para onde os negros
foram trazidos escravizados, foi ressignificada constantemente por nós negros, nossos antepassados, né? E que ao se apoderar e transformar o idioma do colonizador em razão das nossas próprias culturas, que, no caso, a partir de chegarmos no Ocidente, se tornam afrodiaspóricas, conseguiram demonstrar um grande movimento de resistência subjetiva, né? Nós temos a ideia do ser ontológico, aquela coisa mais platônica, lido mais, e nós temos o ser de uma outra ontologia, de uma outra cosmologia. Uma resistência que se configura numa transformação da linguagem, a ponto de que este idioma, o português, se tornasse sua própria linguagem, só que transformada, né? Por quê? Porque a linguagem, né, em si, ela já expressa um cosmos, ela já expressa um código de símbolos, um código imaginário, né? E aí, nesse sentido, a resistência está no movimento de manter seus símbolos vivos, fazendo com que as cosmologias africanas fizessem com que o português formal se dilatasse para que estas novas visões se inserissem nesta nova cultura. Assim, a escrevivência ganha contornos étnicos importantes para a construção da identidade. Quando se compreende que a língua usada pelo público-alvo da Conceição Evaristo, negros e negras, pode ser o português, linguagem esta que não é formal, e apresenta mais da identidade da população negra que o idioma formal, né? Afinal de contas, é dentro das periferias que surgem grande parte das gírias e grande parte das novas transformações para que possam ressignificar e significar aquelas vidas que não fazem parte do que a gente entende como o formal, o ideal, né? O formal de forma, de formação, né? Uma coisa que vai chegar ao conceito de cultura, né? De cultura, né? Então, se vê muito negro como um indivíduo que não está na cultura. E a minha ideia é realmente dizer, não, nós não estamos nesta cultura, né? Mas é valorizar esta cultura. Então, esse lance do culto, coisa e tal, formação, ele perde um pouco do sentido quando nós falamos sobre cosmologias naturalmente negras. A partir dessa abordagem técnica e metodológica, a escrevivência busca dar formato a essas vidas para se esquivar dos modelos clássicos muito difundidos sobre a população afrodescendente, com imenso conjunto, primeiro, de estereótipos que não são parte e nos fazem não ser parte da cultura ocidental, né? Isso a gente consegue ver muito no Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, onde ele coloca diversos, quando a gente vê Neuza Santos Souza, então, que ela mostra ali aquela coisa da disforia, fica muito, muito fácil entender isso, né? E, há poucos dias, eu postei no Instagram um anúncio de venda de escravos, né, com uma pergunta depois, onde se vendia pardos, negros, negras, morenas. Então, toda aquela descrição, na verdade, ela não constitui naquele momento um colorismo, né? Mas se constitui num colorismo hoje, onde o pardo consegue pensar-se fora de uma determinada cultura e que é a sua cultura mãe, né? Então, assim, todos esses estereótipos, né, eles servem muito para tornar a cultura negra rebaixada, né, ao máximo, né? Aí, nesse sentido, a escrevivência busca compreender a experiência de forma ampla, a fim de tornar a vida, através da narrativa, sensível e abundante, a ponto de não caber nestes padrões que já nos foram dados. Conceição Evaristo quer dar voz a quem não tem voz. Em seu livro de contos, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, ela narra diversas vidas, histórias que ampliam a nossa sensibilidade a casos alheios e muitas vezes próximos à nossa realidade. Este exercício da Evaristo é a narração daquilo que foi silenciado, escondido e tornado algo que não sensibiliza nossos olhos voltados para a dor de classes e etnias que não são as nossas, né? É só você ver, por exemplo, o Mendigato,
que há poucos dias estava sendo procurado porque sumiu no Rio de Janeiro. Mas ninguém está procurando as crianças negras que somem todos os dias. Então tem uma coisa aí de uma identificação com uma cultura que, na verdade, não é sua. Você não sensibiliza consigo mesmo, nem com seus pares. Você sensibiliza com o outro, com o diferente, porque é uma questão extremamente de valores dentro dessa sociedade. A riqueza da narrativa das vidas ganha cores diversas em comparação com as do Ocidente, pois insere suas essências que não cabem na ordem dicotômica europeia. O entendimento lógico e epistemológico da cultura filosófica clássica entende que há dois caminhos, essa dicotomia do certo e errado, razão e emoção, entre outros, se dilata com a inserção de Exu nestes cosmos. Este dilatamento emperra os trilhos da certeza e confiabilidade, que é algo que Nietzsche gostava muito de explorar e tudo mais. Fundamentos de uma sociedade ordenada, ordenada, né? No caso de ter confiança, saber passado, assim, aquela coisa de passado como cultura, futuro como expectativa, confiabilidade, algo que também foi tratado muito pelo Byung-Chul Han, né? Nas suas obras como Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência, né? 5 minutos. Já? Tudo bem. Beleza. Então, para dar contornos finais, né, porque eu tinha preparado diversas outras páginas, eu vou trabalhar o conceito de escrevivência do português, trazendo para a gente questões negras e ontológicas que vão diretamente no sentido de Exu, né? E pegando o conceito do Muniz Sodré de samba, o dono do corpo, pegando conceitos, por exemplo, como o de Renato Nogueira, que fala sobre a coreografia do pensar, né? Uma afroperspectiva, existe grande possibilidade, na verdade, uma grande janela de transformar nossas aulas de filosofia numa grande profusão artística, né, e de expressão, e que não vai ser apenas escrita ou oral, mas vai ser poesia, música, dança, porque se Exu é a comunicação e é o corpo, né, o corpo que samba, que se mexe, que cria novos movimentos, todos esses grandes passos, né, grandes elementos da cultura negra também servirão para contar uma história, né? E essa história é uma história de valorização daqueles que não são valorizados atualmente nessa sociedade. Gente, eu sei que ficou apertado, me desculpe, eu ia falar pra caramba então, mas por hora então acabou. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. A palavra está aberta para quem quiser retomar a partir daí e fazer o debate com a exposição feita por Leandro. Alguém se habilita? Eu gostaria também de dar as boas-vindas à nossa promediadora da sala, a Juliana Oliveira, da Universidade Federal do Acre. Seja bem-vinda, Juliana. Oi, gente, boa noite, obrigada. Eu lamento o atraso, eu estava com o link errado ali, que era o link que tinham me passado. Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, Juliana. Eu tenho uma questão, então, para o Leandro. Eu não peguei a fala desde o começo, mas achei super interessante isso. E uma coisa que eu acho que é um desafio, né, que a gente sempre tem em sala de aula, e acho que no ensino básico ainda mais, é como que essas tentativas didáticas que fogem um pouco da norma, que passam por uma coisa que é super interessante que tu está trazendo, que é um entendimento diferente também de filosofia, como que elas são recebidas. E aí eu falo em recebidas não apenas pelos estudantes, porque acho que talvez da parte deles, eu imagino, tenha mais receptividade, pelo menos pela minha experiência assim, mas dos outros colegas e da própria instituição. Se isso é bem recebido, se é essa visão diferente, se tem uma certa flexibilidade ou não em relação a isso. Essa seria a questão. Obrigada. Ok, por nada. Então, esse ano, eu peguei uma das disciplinas
dos itinerários formativos, né? E foi me perguntado o que eu queria ensinar, e eu peguei uma disciplina do catálogo chamada Discriminação, Preconceito e Racismo, né? Então, o meu projeto já está sendo trabalhado com os meus alunos desde março, né? Então, eu consigo ver uma recepção por parte deles muito boa, porque eu comecei ensinando teoria do teatro, né? Aquela coisa do teatro grego, com Metron, Hibris, coisa e tal, e transformei isso num conteúdo para narrar as próprias vidas, né? Para falar sobre rompimento, para falar sobre superação, para falar sobre aquilo que o Ocidente não espera de pessoas negras, né? Negras, mulheres, LGBTs, trans, daí por diante. Porque é necessário sair, né? Criar elementos para conseguir romper essa barreira que é imposta. Porém, os outros professores, né? Alguns acham muito interessante. Se você consegue criar um produto, né, mais detalhado, eles conseguem seguir, sim, porém ainda tem a resistência dos tradicionais, né? Então você vai ter resistência do pessoal que não entende que filosofia africana é uma filosofia, né? Pessoas que não entendem o conceito de ontologia como um conceito plural, né? Pessoas que estão muito ainda apoiadas no conceito aretético, né, de bom, justo e belo, né? Então esse conceito ele não serve. Esse conceito ontológico ele não serve para as minorias de maneira alguma, né? Porque isso remete a uma subjetividade europeia, e aí vai rolar aquele problema da Neuza Santos novamente, você tentar se igualar a uma coisa que você jamais vai conseguir chegar.